não pode. Ou seja, a lei da ditadura pode ferir o direito fundamental, né, e é ela que prevalece. Isso é uma visão de classe ou é apenas uma desorganização do regramento jurídico? Vou responder da perspectiva jurídica. Tá? Isso. A Constituição, ela se estabelece a partir de um processo político, digamos assim, muito doloroso, profundo, é uma reconstrução, né, plena de um Estado. Né? E aí se estabelece um projeto de Estado e as participações necessárias da população como um todo para a formulação desse pacto, desse compromisso. Essa construção, digamos, mais complexa de uma Constituição, ela, então, deixa claro o seguinte, olha, essas são as diretrizes principais, e daqui a gente não pode sair, porque muitas coisas depois vão depender de uma regulamentação mais específica, de leis ordinárias, claro, né, de complementações, enfim. A aprovação dessas outras leis, ela passa por um processo distinto, muito menos representativo, muito menos assim, de uma representação mais direta, né? É uma democracia representativa, então passa pela Câmara dos Deputados, pelos senadores, então é uma democracia representativa, e esse processo de elaboração dessas leis, em tese, tem que atender todos os princípios, mas enfim. Mas são leis que se aprovam com menos dificuldade. Tanto assim que alguns temas, a Constituição já diz, olha, alguns temas só podem ser tratados em emenda constitucional ou lei complementar, que exigem quórums mais elevados. Né? Correto. E leis ordinárias, um quórum menor, basta maioria simples, né, dos votantes. Mas o que a Constituição, sabendo que precisa dessas leis infraconstitucionais, o básico é que essas leis constitucionais não podem desrespeitar a Constituição. Claro, é isso. Elas são mais facilmente elaboradas, mas para atender uma necessidade de efetivar o que a Constituição estabeleceu como preceito. Né? Se as leis contrariam a Constituição, as leis não podem ser aplicadas, né? Porque a Constituição precisa ser preservada. E aí você me pergunta, mas aí como isso se faz? Como a gente consegue fazer isso? Existem vários mecanismos de controle de constitucionalidade das leis, e é sobretudo por isso que existe a necessidade de um judiciário que seja independente do processo político. O judiciário que tem, então, como função garantir a efetividade da aplicação da Constituição Federal. Porque a lei pode ser votada por diversas razões e tal, e conseguir aprovar como se aprovou a Lei 3.467. Há um segundo momento, esta lei é constitucional? Né? Os seus preceitos ferem ou não a Constituição, em que medida? Quem dirá isto? Né? É essa a pergunta. Quem vai regular se essa legislação é legal ou não? A população, a sociedade como um todo, tem sempre papel importante nisso, né? De denunciar, de falar, de se pronunciar a respeito. Mas ao judiciário compete falar isso. E não só o Supremo Tribunal Federal, mas o judiciário como um todo, porque no Brasil nós temos um controle difuso da constitucionalidade das leis, claro, né? Que é um procedimento, vamos dizer assim, bastante avançado, né? Que se diga. Então nós precisamos preservar o judiciário, a independência do judiciário, para que ele possa nos defender a todos, né? Os nossos direitos, não estou falando só do trabalhador e da trabalhadora, de todo mundo, de defender os direitos fundamentais. O direito fundamental à livre manifestação, o direito fundamental à informação, o direito fundamental a ser informado, né? Por mecanismos livres e independentes, né? O direito fundamental da liberdade, o direito fundamental do trabalho, os direitos fundamentais que decorrem do trabalho. E é nesta medida, eu só queria dar esse destaque, se me permite, claro, que por conta das diversas inconstitucionalidades que estão presentes nesta Lei 3.467, inconstitucionalidades e ao mesmo tempo deficiências técnicas, porque em 4 meses, né, não daria para fazer um trabalho jurídico, né, mais bem elaborado. Diante disso, o judiciário colocado como questões concretas, né, sobre essas questões, os juízes vão declarar
a inconstitucionalidade, a inaplicabilidade ou a interpretação das leis em conformidade à Constituição, enfim. Há um processo ainda de depuração da própria lei 3.467. Mas nem isso, quem elaborou a lei, né? Aqueles que tiveram seus interesses atendidos pela lei, querem. Né? Daí porque você vê que a mídia continua muito fortemente, né? Pegando decisões judiciais e acusando os juízes que não querem aplicar a lei. Então o juiz vai lá e diz, essa lei é inconstitucional. Ele vai lá e aplica um preceito constitucional e nega a vigência ao dispositivo da lei, e em vez dele ser aplaudido e falar, olha, nós temos um judiciário, nós temos independência no judiciário, nós temos juízes efetivamente no Brasil, a mídia vem e diz, olha aí, esse juiz não está aplicando a lei. Né? É ela que faz o papel de juiz. Mas não é a lei, o juiz tem que aplicar a Constituição antes de tudo, em vez de ele ser aplaudido, mas faz isso para defender aqueles interesses que estão ali embutidos nesta lei, né? 3.467. E é por isso também que vem na sequência, é bom que todo mundo saiba, né? Não é por causa de custo, não é por causa de outros fatores, que só existe no Brasil, enfim, que é uma jabuticaba, é por isso que este ataque tem sido feito agora à Justiça do Trabalho, né? Ao Ministério Público do Trabalho, porque o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho têm constitucionalmente este poder, é um poder efetivo da República, né? Conferido pela República, o poder de dizer que esta lei, ou dispositivos desta lei, ferem a Constituição e rejeitar a sua aplicação ou interpretar os seus dispositivos em conformidade à Constituição, e não só em conformidade à Constituição, mas também em conformidade com os tratados internacionais dos direitos humanos, né, porque a Constituição brasileira estabelece claramente a prevalência dos direitos humanos, e esses tratados e essas convenções da OIT, que são convenções fundamentais, se inserem no ordenamento jurídico brasileiro como normas constitucionais. Então, quando um judiciário trabalhista começa a fazer a sua função, perceba, a sua função mesmo, né? O judiciário que negar-se a fazer isso, se negar a fazer isso, não cumpre a sua função, né? Os juízes e juízas do trabalho, membros do Ministério Público do Trabalho, que então recorrem atendem esses dispositivos de digamos, respeitar a Constituição e os tratados internacionais em relação aos direitos humanos, quando isso começa a acontecer, passa a haver também na sequência este ataque à Justiça do Trabalho. Então, vamos ter que acabar com a Justiça do Trabalho. Porque a Justiça do Trabalho está atrapalhando. Por que a Justiça do Trabalho está atrapalhando? Está atrapalhando porque é uma justiça que, com todas as suas dificuldades, seus defeitos, enfim, nós vamos fazer a parte da crítica, podemos fazer, mas não nesse aspecto, porque nesse aspecto tem cumprido o seu papel. A Justiça do Trabalho está cumprindo o seu papel. O papel de ser um judiciário independente que aplica as normas, aplica o direito, né? E não só esta lei, porque esta é uma lei, dentre várias outras. Além desta lei, existem outras leis também, existem outros preceitos, existem outros princípios jurídicos trabalhistas que precisam ser avaliados quando o juiz for julgar um caso. Então, diante de um caso que diga respeito, por exemplo, né, ao banco de horas tratado por negociação individual, que é o que diz a Lei 3.467. Sim. Isto pode acontecer? Né? Segundo a lei, sim. A empresa pode negociar individualmente com seus trabalhadores lá um banco, com seu trabalhador individualmente um banco de horas. Mas a Constituição Federal não permite isso. A Constituição diz que a negociação de compensação de jornada só pode ser feita por meio de negociação coletiva. E negociação coletiva é com o sindicato, inclusive. Com o sindicato. Então o juiz, diante dessa situação, chega lá um trabalhador dizendo, olha, eu fiz uma negociação coletiva individual, que isso aqui vale? O juiz olha para a lei e diz, tudo bem, tem uma lei aqui, a empresa vale porque tem esta lei. O juiz, bom, mas só que também tem a Constituição, tem isto, esta negociação inclusive foi feita para fazer com que o trabalhador passasse a trabalhar além do horário normal, sem a correspondência, sem o correspondente pagamento. Ele analisa o caso concreto e vê ali o ferimento de diversos dispositivos constitucionais e de outros dispositivos legais, e vai dar o resultado, àquele caso,
diante do conjunto normativo, e não a partir de um artigo específico da lei que pressupostamente autorizaria fazer aquilo que a empresa acreditou que poderia fazer. Agora, esse juiz está agindo contra o direito, esse juiz está parcialmente? Parcialmente? Não, em hipótese alguma, né? E o curioso é que esse dado está nos forjando, ou tentando forjar, juízes que não respeitam a Constituição. Isto é muito grave, porque se nós começamos a conceber que é assim mesmo que os juízes devem agir, né, para facilitação da economia, para facilitação da concorrência, ou seja, que os juízes têm um argumento que não é jurídico, né, que é um argumento econômico, para não cumprirem a Constituição com relação aos trabalhadores. Percebam, nós, como um todo, com a sociedade como um todo, passamos a admitir que os juízes também façam isso com relação aos direitos fundamentais, não só dos trabalhadores, mas de todas as pessoas, né? Meu, seu, de qualquer um. Ou seja, você não tem mais nenhuma segurança jurídica com relação aos seus direitos fundamentais, porque pode ser que um juiz em algum momento, negue a aplicação ao direito fundamental fixado na Constituição por um argumento de visão de mundo, por um argumento... Valores... Por outros argumentos quaisquer. Né? Tá certo. Doutor, então são 10h45. Vamos tomar um café, uma água, depois a gente volta. Vamos para o intervalo? Intervalo. Pode ser? 45 minutos. 45 primeiro tempo. Primeiro tempo encerrado. Tá certo. Pessoal, então assim, o nosso intervalo aqui é de música, mas uma música que leva você a refletir sobre o debate que a gente faz. Nós, da Rádio Noroeste, estamos tentando garantir a pluralidade de expressão. A gente gostaria que esse debate fosse feito numa grande emissora, que atingisse 100% dos lares. Mas a gente anuncia aqui que a gente tem em torno de 45 emissoras comunitárias fazendo a retransmissão simultânea. Nossas redes sociais estão bombando de perguntas. Vamos ver como é que a gente consegue fazer isso. O nosso pensamento aqui não é trazer uma ideia pronta e acabada para vocês. Paulo Freire nos ensinou: ver, pensar e agir. Você não pode apenas pensar da forma como o juiz colocou aqui, da forma de um lado só. Então nós estamos fazendo o outro lado, trazendo o outro lado. Nós não estamos pedindo para você tomar uma posição a nosso favor. Eu quero que você tenha o lado A e o lado B e você possa, a partir disso, tirar suas conclusões. Vamos de música, chegando aqui o Pesadelo, MPB4. Se eles constroem os muros, nós construímos a ponte. Vamos ouvir. Tá bom, doutor? Eu fiquei com esse negócio.